Uma das reuniões da implantação, um dos corretores falou, não, é muito difícil, demora para eu poder atualizar, por isso que eu não atualizei. E aí na frente dele eu estava com o aplicativo, fiz 3 cliques, falei, ó, não mente para mentiroso, né? Brincadeiras à parte, mas eu fiz o processo, então eu não tenho como ele falar que não dá certo, porque realmente eu sei que aconteceu. Quando a gente começou na operação da MED, era um processo muito mais offline do que um processo digital. E eu sempre fui offline, porque eu sou, né, não posso falar aqui minha idade, porque senão vão descobrir, né? Mas eu sou ainda da época que nem existia internet, que a gente fazia anúncio de linha no jornal para prospectar cliente. E em 2018 a gente teve, na verdade começou em 2016, um processo de alguns corretores saindo da nossa operação, naturalmente, né, o turnover. E toda vez que eles saíam, ele levava a carteira que foi prospectada junto ali. Então a gente não tinha essa carteira. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu não tinha geração de clientes que nós pudéssemos se autossustentar. A gente dependia também da equipe para isso. E a única maneira de resolver esse problema era fazendo uma digitalização, porque daí eu teria todos os clientes cadastrados e aí automaticamente eu começaria ali um processo. Isso começou em 2016. 2017 para 2018 a gente tomou a decisão que eu ia não depender apenas da carteira do corretor, mas sim a gente faria um processo de prospecção. E de 18 para 19 a gente começou a procurar possibilidades de sistemas e usamos alguns sistemas antes do Facilita, mas os sistemas eram sempre uns sistemas engessados, onde a gente não poderia colocar a nossa metodologia dentro do sistema. Então o que a gente fez? A gente começou a testar e não funcionava. Então a gente pegava um sistema, trazia para a equipe, fazia orientação de que tinha que utilizar por ali, convencia a equipe, que era muito difícil, ainda, né, muito difícil. E a equipe começava a utilizar, mas aí tinha dificuldade. Então, assim, o Facilita tem um nome sugestivo, inclusive. Ser fácil de utilização é o passo 1 para que a equipe utilize. Porque se tiver algum gargalo no meio do caminho, eles param de utilizar, porque eles não querem utilizar. Hoje a gente gera 1000 leads por mês. Então, quer dizer, somado isso, hoje na base a gente tem 50 mil clientes que a gente já gerou. Cliente que buscou imóvel por algum motivo dentro da nossa página. Então, como é que faz gestão sobre 50 mil clientes, né, numa esfera que todas as outras imobiliárias também estão trabalhando os mesmos clientes, porque regionalmente falando. E aí a gente conseguiu entender que o Facilita era esse sistema que nos ajuda a fazer a integração com todas as campanhas e os canais que a gente tinha, e que a gente conseguiria fazer com que os corretores utilizassem a metodologia que nós criamos até então dentro do Facilita. Não que a gente usasse fora e aí se adaptava ao sistema, era o caminho inverso. Inclusive num podcast com o Glauco eu falo isso para ele com toda sinceridade. Quando nós implantamos o sistema, houve uma queda nas vendas. Por quê? Porque nós pivotamos o processo. E eu tive coragem de manter, e aí a gente teve a volta disso, que foi a melhoria das vendas. Então teve 2 coisas que eu vejo que foram positivas. Primeiro, a gente conseguiu, de fato, ter essa digitalização de todo o processo. E, principalmente, a gente conseguiu aumentar o nosso resultado e ter previsibilidade. Quando você abre o sistema, já tem alguns dados iniciais. Aí quando você vai lá para o funil de vendas, ali você tem informação clara, né? Então eu consigo identificar o que está atrasado, eu consigo identificar o que eu deveria ter ligado e não liguei porque já ficou de cor diferente. Eu consigo ver se o meu funil está muito travado no começo ou no final, né? Eu dei um exemplo aqui, o cara tem lead, faz agendamento e o cara não vai. É um gargalo. Mas às vezes acontece o contrário. Ele fez lá algumas visitas, está negociando, mas a boca do funil dele está vazia. E como é uma esteira de produção, a produção não termina um produto para colocar outro na esteira. Então a gente precisa continuar colocando, né, constantemente clientes lá no começo da esteira. E a gente só consegue identificar isso através dos relatórios. Acho que não tem nem outra maneira de não analisar através dos relatórios, né? A gente vai fazendo várias formas de visualizar isso, mas em especial o funil. O funil, para mim, é a base para que você consiga olhar efetivamente o que está acontecendo ali com a sua esteira de produção. A visão do dono de que aquilo é importante é primeiro do que do corretor.